Eduardo Ricota, que vem conversar com a gente. Daniel Hittner também. Peço desculpas pela interrupção, mas agora sim, Daniel Hittner pode conversar com a gente e fazer a primeira pergunta. Uma boa tarde. Bom, Muriel, boa tarde, obrigado, boa tarde a todos e muito obrigado ao Eduardo Ricota pela presença no estúdio da CNN aí em São Paulo. Eduardo, queria que você começasse explicando um pouco para a gente qual é o momento atual do setor eólico no Brasil, um setor que começou ali no início dos anos 2000, primeiro teve o PROINF, incentivos muito grandes, tarifas mais altas nos leilões de energia. Já se consolidou, as tarifas são absolutamente competitivas, lideram a expansão da matriz elétrica nos últimos anos, mas o setor eólico também cresceu de forma um pouco desorganizada, tanto que a gente tem em algumas regiões uma demanda menor, inclusive, do que a oferta efetivamente gerada. Então, quais hoje são os principais desafios? E queria que você aproveitasse e contasse um pouco da presença da Vestas no Brasil. Qual é exatamente a presença e a importância do Brasil para essa multinacional europeia atualmente? Tá bom. Bom, eu vou começar talvez falando um pouquinho da energia eólica no Brasil. A Vestas, ela é uma empresa dinamarquesa, nós temos presença em mais de 90 países, então a gente consegue medir o vento em mais de 90 países. Eu posso falar para vocês que o vento no Brasil é um dos melhores ventos do mundo, porque é um vento muito constante, com pouca turbulência e é perfeito para geração de energia. Então, é uma grande qualidade que a gente tem, não só o vento, mas a energia solar e hidrelétrica também, né? Mas o Brasil tem um outro ponto muito interessante, que é o grid, que a gente fala que o grid no Brasil ele é verde. Por quê? Porque quase 89% do grid no Brasil, ele vem de sol, água e vento. Então, poucos países no mundo têm isso. Você pode conectar uma empresa ao grid no Brasil, e você tem fonte, que a gente fala, renovável, para fazer produtos. Então, é uma grande oportunidade para o Brasil. E o que a gente está vendo também é uma oportunidade com relação a data center. A gente vê a utilização de inteligência artificial crescendo muito no mundo inteiro. E quando você usa inteligência artificial, você aumenta pelo menos 10 vezes o número de processamentos. Então, com isso, a gente vê uma explosão de carga nos data centers. A gente acredita que é uma boa oportunidade também para o Brasil. Primeiro, porque no Brasil a gente tem um grid que ele é verde. Segundo, que o preço da energia no Brasil, comparado com os outros países, é muito competitivo. E a gente também tem bastante água no Brasil para resfriar os data centers. Então, a gente tem, assim, uma grande oportunidade pela frente. Bom, e aí, Daniel, o ponto que você falou sobre os desafios da indústria no momento, o que a gente está passando é o seguinte, eu diria que o grande desafio começou em 2022, 2023, mais ou menos, quando a gente teve muita chuva aqui no Brasil. Então, as hidrelétricas ficaram com quase 100%, né? Com um reservatório de água, e o preço da energia caiu demais. Então, quando o preço da energia ela cai para o mercado livre, o que os nossos clientes fazem? Eles postergam o investimento. Então, a gente teve uma postergação de investimento por uns 18 meses, mais ou menos, mas logo após começou um crescimento desenfreado sobre a geração distribuída, que a gente chama de GD. São as centrais de pequeno porte, são centrais até 5 MW, eles têm muitos incentivos, acaba criando uma competição artificial dentro do sistema, e isso tem desbalanceado bastante o setor. Porque, além disso, a GD, como a gente chama, que é uma solução solar, ela é distribuída, ela não é despachada na ONS. Então, o sistema, quem opera o grid no Brasil, ele não tem controle. Isso causa alguns pontos que são difíceis para gerenciar. Então, o que acontece? Esse crescimento desenfreado de GD, ele acabou aumentando muito o curtailment, que é o que a gente fala no setor, né? O curtailment é quando você tem uma geração, ela pode ser centralizada, eólica ou solar,
né? E você tem o operador nacional falando, ó, você tem que parar a geração. E isso tem um impacto enorme para os nossos clientes. Então, são pontos que começaram a criar um desafio maior em toda a matriz, né? E, além disso, com crescimento muito rápido, principalmente da GD, da geração distribuída, a gente vê também que tem um descasamento entre transmissão e grid. Então, a gente está gerando mais rápido do que tendo linha de transmissão, principalmente para escoar tráfego do Nordeste para o Sudeste. Então, tudo isso acaba tendo esses desafios que a gente tem no setor agora. Ainda para entender um pouco mais sobre o setor, Eduardo, eu queria que você explicasse para a gente especificamente como comparar a indústria eólica e como é que está a competitividade nessa comparação também com a indústria solar, por exemplo. É importante essa pergunta porque tanto a fonte eólica quanto solar são as fontes mais baratas para geração de energia no mundo inteiro. Então, ela é bem similar. Eu diria que hoje é similar. Em alguns países a solar é mais barata, outros países a eólica é mais barata. Isso depende muito de incentivo, de taxas, né? Mas no Brasil a gente tem uma distorção com relação à geração distribuída, porque o incentivo é muito alto e acaba criando uma concorrência, né? Uma precificação artificial que a gente fala no setor. Daniel? Eduardo Ricota, você mencionou agora há pouco o problema do curtailment, que está aí colocado, é um dos grandes dramas hoje do setor elétrico, e veio a medida provisória 1300, que teve aquele apelo popular ali da tarifa social e das contas de luz gratuitas para 60 milhões de brasileiros, mas lidava com uma reforma também do setor elétrico. A MP está paradinha ali, não teve uma comissão especial formada, não tem relator, e ela nem tinha nada falando sobre esse problema do curtailment. Qual é, na visão de vocês, uma proposta de atacar esse ponto? A MP é uma oportunidade. A MP, lembrando, ela está paradinha lá. Vocês gostariam que a MP evoluísse ou vocês têm algum diálogo com o governo, alguma proposta para que esse tema seja atacado e solucionado? Sim, Daniel, é só importante ressaltar que o impacto, a gente tem dois impactos grandes aí na questão do curtailment. O primeiro é o prejuízo bilionário que a gente está tendo, né, as geradoras de energia, que investem bilhões de reais no país. E segundo, que você está aumentando também a conta do consumidor. Esse ponto ele é muito importante, porque o que acontece? Quanto mais subsídio você dá, mais você precisa jogar na conta do consumidor, que é a CDE, que é conta do desenvolvimento energético. Então, só para dar um exemplo, em 2020 a gente tinha 449 milhões de reais de subsídio que vinham da GD. Em 2024, essa conta subiu para 12 bilhões de reais. Então, são mais de 26 vezes mais, né, de subsídio você está jogando para a conta do consumidor, você está subindo a conta. Agora, vamos para as soluções, né? A gente tem algumas propostas, a gente tem conversado com os nossos clientes e também com o governo. Eu acredito que a primeira para estancar o problema que a gente tem com os geradores, com as perdas bilionárias que eles têm, é o ressarcimento do curtailment de confiabilidade. Então, porque quando você faz um projeto de geração, é muito difícil você saber qual que é a confiabilidade que tem dentro do sistema, que é controlado pela ONS. O gerador não consegue saber. Então, a forma correta, primeiro, é ressarcir os geradores, né, quando tiver um curtailment de confiabilidade. A segunda coisa que a gente pode fazer é dividir essa conta entre todo o setor. Porque hoje, quem está pagando a conta do curtailment são as centrais eólicas e solares centralizadas. Então, você gera o problema num lugar e você tem em outro lugar, paga a conta. Ou seja, a gente não acha correto. O certo era dividir isso em todo o sistema. E o mais importante, talvez, para a gente, é condições isonômicas entre as fontes de energia. Eu acho que esse é o ponto principal.
como eu falei aqui, a gente sabe que a forma mais barata de gerar energia é eólica e solar. Não precisa de subsídio. O subsídio foi importante no começo, né? Então, agora é uma hora de não colocar subsídio para mais ninguém a partir de um determinado... Tem uma transição para uma hora acabar com esses subsídios e abertura de mercado. Você abre o mercado, você empodera os consumidores e, com certeza, você vai ter uma energia mais barata. Então, parte do problema que a gente vê aqui, por isso que a gente fala que no Brasil o custo é baixo, mas a tarifa é alta, né? Porque tem muito subsídio que acaba caindo na conta do consumidor. Só para dar um exemplo, em São Paulo hoje, nesse ano 2025, a gente tem R$ 29,00 na conta do consumidor que ele entra por subsídio da geração distribuída. Se você pega, por exemplo, o Rio Grande do Norte, é R$ 41,00. Você pega Minas Gerais, R$ 51,00 na conta do consumidor, ela está entrando por causa da geração distribuída. Então, eu acho que a gente tem que encontrar uma forma de ter um equilíbrio melhor. A gente precisa de todas as fontes. Eu queria deixar bem claro que a gente precisa da solar, precisa da eólica, porque a forma como é feita a geração é diferente, precisa da hidrelétrica, precisa de termoelétrica, biomassa. Então, é importante que a gente tenha harmonia entre as fontes. Eu até aproveito para te perguntar também, porque a gente sabe que o Brasil tem condições naturais para virar um hub global de hidrogênio verde. Como é que vocês estão se posicionando para conseguir entrar nessa cadeia? Sim, é super importante. O que a gente tem feito é investimento no país. Né? A gente trouxe no ano passado mais uma turbina para ser fabricada no Brasil. A gente investiu mais 130 milhões na nossa fábrica em Aquirás. A gente tem uma fábrica de alta tecnologia no estado do Ceará, que é mais próximo onde a gente tem os parques eólicos. A gente tem um centro de operação e manutenção com quase 800 pessoas em Natal. Então, investir em tecnologia, eu acho que é a melhor forma para a gente ser competitivo e aí sim aproveitar essa oportunidade que é o hidrogênio verde. Porque eu acredito que o Brasil, com tantas fontes, né, renováveis, a gente tem uma grande oportunidade de ajudar os outros países nessa transição energética. Daniel? Eduardo, a gente conversou muito até agora aqui sobre produção de energia eólica, mas eu queria olhar um pouquinho melhor a parte da fabricação em si dos componentes, dos aerogeradores, turbinas. No ano passado, você, por favor, me corrija aqui com os números, eventualmente podem estar errados, o governo brasileiro anunciou uma escadinha ali de elevação das tarifas de importação para turbinas eólicas. Saiu de 10%, 11%, caminha ali em direção aos 30%. Por favor, me corrija com os números. O que eu queria saber é sobre a concorrência chinesa. Os chineses estão produzindo muito nas fontes renováveis, equipamentos inclusive. Eles têm chegado com muita força no mercado brasileiro e têm chegado de forma muito competitiva. Para além disso, aproveitando que a gente só tem falado de tarifaço americano neste canal, te perguntar sobre os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos sobre equipamentos chineses lá. Porque isso pode fazer com que os chineses desviem a produção da China para o Brasil. Qual é o impacto para uma produtora tão importante de equipamentos que está instalada aqui no Brasil, no Ceará? É importante, só fazendo uma pequena correção, Daniel, a tarifa hoje é 20% até o fim do ano. A partir de 1º de janeiro de 2026, ela passa para 25% o imposto de importação sobre equipamentos eólicos importados. Então, a gente tem, a produção é muito importante, a gente tem uma cadeia com 110 fornecedores no Brasil inteiro, então a gente gera emprego no Brasil, gera imposto, a gente tem vários programas sociais, então assim, é um investimento que vem há mais de 20 anos que a gente vem fazendo no país. A concorrência, ela é boa e vai deixar a gente mais forte, mas tem que ser na mesma base, né? Então, é isso que a gente espera daqui para frente, que a gente tenha. Eu quero ver os nossos concorrentes investindo também no Brasil, tendo programa social, pagando imposto, gerando emprego. Então,
é essa, e a concorrência ela vai existir, é impossível não ter concorrência, é bom para o consumidor, a concorrência é bom para os nossos clientes, então, e é bom para a gente também, que deixa a gente mais forte. Eu até aproveito que você falou sobre programas sociais. Vocês têm feito um esforço intenso para desenvolver fornecedores locais, sustentar a cadeia local, especialmente no Ceará. Eu queria entender um pouquinho mais sobre esse cenário. É um ponto espetacular esse. Ele não é bom, ele é espetacular por um motivo. A gente acredita que é muito importante, onde a gente faz os projetos eólicos, a gente desenvolver a comunidade local. Sim. Então, o que a gente tem feito, a gente fez um acordo com o Senai, desde o ano passado, em todos os locais que a gente tem parques eólicos, da Vestas, a gente desenvolve programas de treinamento para operação e manutenção de técnicos. Então, geralmente são jovens de 18 a 24 anos, a gente tem incentivado muito as mulheres no setor eólico. Então, esse programa foi um sucesso no ano passado e a gente vai continuar, porque assim, é muito importante desenvolver a comunidade local. E não adianta, se você quer trazer pessoas de um lugar para colocar em outro, não funciona, principalmente no Brasil, que é enorme. Então, a melhor forma da gente trabalhar é desenvolvendo a comunidade local, e é super importante esse trabalho que a gente faz com o apoio do Senai. Muito bem. Daniel Hittner. Eduardo, só queria voltar ao último ponto da sua resposta. Essa elevação da tarifa de importação para 20% agora e que irá para 25%, ela já foi suficiente para gerar uma competição mais justa com equipamentos importados na avaliação de vocês, ou é preciso algum novo movimento? Olha, eu acho que está próximo do patamar, ela ainda não é suficiente, mas está próximo de um patamar que você consegue competir. Mas o mais importante é que os concorrentes investam no país. É isso que a gente está procurando, para gerar mais emprego e gerar mais imposto. E que é o que a gente tem feito ao longo dos últimos anos. Então, assim, eu acredito que além disso, Daniel, é importante ressaltar que o BNDES também fez um trabalho muito bem feito de diferenciar produtos importados e produtos que são produzidos localmente. Então, eles diferenciaram também o custo de financiamento. Então, isso também, além do imposto de importação, a gente tem o custo de financiamento que ele é diferenciado. Eu acho que a gente conseguiu encontrar as diferenças e incentivar os nossos concorrentes para investir no Brasil, igual a gente está fazendo. Muito bem, Eduardo Ricota, CEO da Vestas na América Latina, obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente, realmente presencial aqui no nosso estúdio do CNN Money. Volte sempre. Tá joia, muito obrigado pelo convite, tá bom? Agradeço. Obrigada, e obrigada Daniel Hittner também, nosso diretor de jornalismo em Brasília. Um abraço, Daniel. Sempre um prazer. Obrigada. Um abraço.